Vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Continua lá. O que está escrito aqui, meus amados? Vamos ler em voz alta? E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Irmãos, nós não podemos nos esquecer do que Deus faz. Amém? Aquilo que um dia você já experimentou de Deus, aquilo que um dia você já provou no Senhor, Ele faz novamente. Amém? O Deus que fez no passado, Ele faz no presente e vai fazer no futuro. Não importa quantos milagres você já recebeu nessa vida. É como o missionário até pregou um determinado período, quando você começa a viver o milagre de Deus, é um ciclo que não tem fim, é um ciclo que não termina. Então a gente tem que compreender isso. Você já provou um dia do milagre, Ele fez no passado, Ele faz no presente e vai continuar operando no futuro. Amém? Por quê? Porque Ele é um Deus vivo, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então até a consumação dos séculos Ele vai estar com a gente, e nós não podemos nos esquecer dos benefícios, nós não podemos nos esquecer dos milagres. Voltando ali no livro de Mateus, o versículo 30, veio ter com Ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos e aleijados. Quer dizer, as pessoas começaram a trazer para Jesus os coxos, cegos, mudos e aleijados, e os puseram aos pés de Jesus, e o que Jesus fez? Ele os sarou. Irmãos, olha só, todo doente que vem até Jesus, com o propósito de ficar curado, Ele sara, porque Ele é Jeová Rafá, o médico dos médicos. Êxodo capítulo 15, versículo 26, coloca ali na tela, Êxodo 15, 26, olha lá, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor. Olha que tremendo, irmãos, a gente tem que ouvir o que Deus está falando. Você quer ver o poder de cura de Deus operar na sua vida? Primeiro escute a pregação. Jesus estava sentado no monte, e ali do monte Ele começa a ensinar, começa a falar, e eles começam a trazer os doentes. Então olha só, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, vai lá, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, continue ali e guardares todos os teus estatutos. Olha só, é os mandamentos e os estatutos, né? Guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Prossiga lá. Que pus sobre o Egito, vai. Porque eu sou o Senhor que te sara. Ele é Jeová Rafá. Nessa tradução está escrito Jeová Rafá, que significa o Deus que te sara, ou eu sou o teu médico. Jesus é o médico dos médicos. Amém? Então eles começam a trazer os enfermos, os paralíticos, os surdos diante de Jesus, e Jesus começa a curar, Jesus começa a operar. Irmãos, quando a palavra de Deus é pregada, não tem. A confirmação do evangelho é cura, é libertação. Quem está entendendo isso? Quando o evangelho é pregado verdadeiramente, ele vai ser acompanhado de sinais. Então você via muito isso nas pregações de Jesus, pessoas ficando curadas, libertas. Essa semana teve um testemunho bonito, que alguém mandou da live. Eu fiz uma oração para quem estava com problema no rim, e tinha uma senhora, acho que a filha dela ia fazer um transplante do rim, e estava certo, ela tinha feito um primeiro, parece que não deu certo, e ela estava aguardando o segundo, e de repente o rim dela começou a funcionar. Ela ouviu a palavra e Deus restaurou. Diga glória a Deus. Ele é o médico dos médicos. Amém? Então, onde a palavra de Deus é pregada, ela vai ser confirmada através de sinais. As pessoas sentaram ali no monte para ouvir Jesus, não é? Ele estava sentado, veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos e aleijados, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo que os mudos falar,
os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos ver, e glorificava o Deus de Israel. Irmãos, quando Jesus opera, o cego enxerga, o mudo fala, o paralítico se levanta, quer dizer, muda, há uma transformação, e as pessoas começam a glorificar Deus. O povo começou a adorar e exaltar, glorificar ao Senhor Deus, amém? Mas não para por aí. Olha só, meus amados, o Deus que sara é o Deus também que prospera. Ele é Jeová Rafá, mas ele também é Jeová Jiré. Então nós temos que crer em Deus e buscar em Deus o quê? A obra completa. Eu preguei essa semana sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó, irmãos, ele foi abençoado de uma maneira completa. Como assim? Ele recebeu cura, ele saiu da miséria e ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele recebeu misericórdia, ele recebeu salvação, ele saiu da miséria, ele foi curado e ele passou a viver um propósito de vida. Então a obra de Deus, ela é completa. Olha só, aquele povo veio para ser curado, glória a Deus. Mas além de estarem doentes, enfermos, estavam passando fome, estavam passando necessidade. E Jesus, ele tem também a provisão para a necessidade, para a fome. Às vezes a gente escuta as pessoas demonizando, né, os sinais que acontecem na igreja, como se fosse algo diabólico, né? Estão tentando demonizar os sinais. Não, sinais é a comprovação que o evangelho está sendo pregado. Aí um pregador vai falar sobre prosperidade, esse é como que eles falam? É um herege. Não é? Esse é um herege, porque o verdadeiro evangelho não é sobre prosperidade, o verdadeiro evangelho é sobre tudo. É sobre a bênção completa, diga a glória a Deus, sem tirar nem pôr. Então Jesus começa a pregar, ele começa a curar os enfermos, ele começa a agir naquele povo como Jeová Rafá, o médico dos médicos, só que aquele povo estava com fome, aquele povo estava com necessidade. Então Jesus tem a saciedade, né, a provisão para a nossa vida e para a nossa alma. Olha lá, o versículo 32, e Jesus, chamando quem? Os seus discípulos. Olha isso aqui, irmãos, Jesus chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há quantos dias? 3 dias, e não tenho o que? Já viu aquele negócio, déjà vu? Pareceu que eles estavam vivendo um déjà vu. Por quê? Porque isso já tinha acontecido no passado. Eles já tinham vivido isso no passado, onde Jesus falou a mesma coisa, tenho compaixão da multidão, lá em João capítulo 6, eles estão comigo há 3 dias, e estão com fome. E aí o que Jesus fez num passado não tão distante? Multiplicou 5 pães e 2 peixes. De repente a situação se repete, e Jesus fala novamente para os discípulos, tenho compaixão da multidão, porque estão comigo há 3 dias, estão sem o que comer. E sabe o que me surpreende, irmãos? É que tem pessoas que viveram um milagre no passado, não tão distante, e quando se deparam com uma situação mais ou menos parecida no presente, elas se esquecem do que Deus fez no passado. Elas se esquecem do milagre. Aqueles discípulos poderiam falar, sim, Senhor, mas olha só, assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes da primeira vez, aqui nós temos também pães e peixes, vamos multiplicar, mas não, eles se esqueceram. Tem gente que nunca vai poder chamar Jesus de mestre. Existem discípulos que nunca poderão chamar Jesus de mestre, por quê? Porque não estão aprendendo com ele. O jovem rico chega para Jesus e fala assim, mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, por que você me chama de bom? Bom é Deus. Aquele jovem não podia chamar Jesus de mestre, por quê? Porque Jesus não era o mestre dele. Tem discípulo que nunca vai poder chamar Jesus de mestre, por quê? Porque está ao lado de Jesus e não aprende nada com ele.
Bartimeu, o cego, filho de Timeu, o milagre na vida dele foi um processo. Ele está na beira do caminho, mendigando, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas começam a mandar ele se calar, e ele começa a clamar cada vez mais, até que Jesus para e manda chamar ele. Jesus não vai até o Bartimeu na beira do caminho, Jesus para e manda chamar ele. E o que ele faz? Ele se levanta e vai. Ele deixa a capa dele, e ele vai ter com Jesus. E quando ele está diante de Jesus, ele fala assim, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele diz: mestre, que eu tenha vista. E quando ele chama Jesus de mestre, Jesus não repreende ele. Por quê? Porque de fato, aquele cego aprendeu algo com Jesus. Ele saiu da beira do caminho e estava disposto a seguir com Jesus pelo caminho. Então Jesus não deu só o perdão, a cura, a prosperidade. Jesus deu para aquele cego um propósito de vida. Quem está entendendo isso? Amém? E aqueles discípulos, irmãos, eles estavam vivendo algo que no passado, não tão longe, já tinha acontecido. Só que eles se esqueceram do que Jesus havia feito. Olha só o que vai dizer aqui, ó. Jesus tem compaixão da multidão, porque estão comigo há 3 dias sem comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar a multidão? Meu Deus do céu. Se aqui tivesse sido a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, é até compreensível, mas ainda é errado. Porque quando Jesus está nos pedindo algo, ele já sabe a resposta. Só que nós temos as nossas razões, nós temos a nossa opinião formada, e a gente quer dizer para Deus que não dá, quando dá. Às vezes a gente quer dizer para Deus que não pode, quando tem como. Quem está entendendo isso? Na primeira multiplicação, Jesus fala, não é? Dai-lhe vós de comer. Jesus passa essa responsabilidade para os discípulos. Dai-lhes vós de comer. Mas, Senhor, como que nós vamos multiplicar, saciar essa multidão? 5 pães não dá para nada. O Felipe fala: 200 cestos de pão, não tem como. Irmãos, esse é o problema. Às vezes Deus nos dá uma missão e a gente já vai com a nossa sentença pronta, definida. Ah não, eu vou fazer isso aqui, mas eu sei que não dá. Meu Deus, eu não sei como vai acontecer, mas alguma coisa o Senhor vai fazer. É assim, irmãos. Amém? Mas o problema é quando a gente é precipitado e fala que não vai dar para Deus, mas quando Deus está falando, tem como, tem jeito, vai dar certo. Os discípulos estavam falando isso, quando deveriam falar: Senhor, se o Senhor está me mandando saciar essa multidão, alimentar esse povo, tudo bem, não sei como vou fazer, tu sabes. Então tá bom, Felipe, André, o que tem na mão de vocês? 5 pães e 2 peixes, está aqui, Senhor. Faz o seguinte, ô André, levanta os pães para o alto. Pronto, levantei. Agora dá graças a Deus. Pai, eu te dou graças por esse pão. Pronto. Agora manda a multidão sentar de 50 em 50. Pessoal, ó, senta todo mundo aí, 50 e 50. Isso. Agora, André, dá o pão, dá um pedaço do pão Felipe. Felipe vai passando para o Pedro. Pedro vai passando para o Tiago, para o João, para o Tomé, para o Judas, e depois vai dando para a multidão. Pronto, o André tinha multiplicado os pães. Você entendeu, Felipe? Sim, senhor. Você tem quantos peixes aí na sua mão? Tenho 2. Mesma coisa, levanta os peixes para o alto, dá graças a Deus. Agora vai repartindo, dá um para o André, dá para o Pedro, para o Tiago, para o João, para o Judas, para o Tomé, para Felipe e tal. Agora vai distribuindo para a multidão. Aqueles 2 discípulos teriam multiplicado pães e peixes, mas não multiplicaram porque foram precipitados, porque foram dizer para o Criador de todas as coisas que não dava, quando Jesus está dizendo que dá certo. Diferente do profeta,
Ezequiel, quando ele se depara com um vale de ossos secos, irmãos, olha só. Aquele profeta está diante de um vale de ossos secos, e de repente Deus faz o profeta rodear o vale, e ele percebe que não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos. E Deus fala assim: poderão viver esses ossos? Não, Senhor, o Senhor está ficando doido, como vai viver? Não é nem osso seco, é sequíssimo, não tem nem o que fazer aqui, já tinha perdido a bênção. Mas qual foi a resposta do profeta? Senhor Jeová, tu o sabes. Se o Senhor disser que sim, é sim. Se o Senhor disser que não, é não. Então, meu filho, aí ele foi passando toda a coordenada. Profetiza sobre os ossos. E diz ao Espírito, quer dizer, Deus vai dando a direção. Amém? Então, olha só, os discípulos já tinham errado a primeira vez. Errar é humano. Permanecer no erro é ignorância, irmãos. A mesma conversa, mas Senhor, da onde que vai vir tantos pães? Mas horas, no passado Jesus não multiplicou os pães e os peixes? E eles estavam fazendo de novo a mesma pergunta. Tem gente que nunca vai poder chamar Jesus de mestre. Por quê? Porque ela está do lado de Jesus e não aprende com Jesus. Jesus está do lado dela, e ela não consegue enxergar, ela não aprende. A visão dela é isso aqui, ó, é cabeça dura. Quem está entendendo isso, irmãos? Felizmente tem gente que tem cabeça dura, não é? Eu nasci assim e vou morrer assim. Não vai morrer assim, vai morrer pior do que nasceu. Porque se a gente não aprende nada nessa vida, essa vida vai acabar com a gente. Se a gente não cresce nessa vida, se a gente não amadurece, se a gente não desenvolve, essa vida vai engolir a gente. E se nasceu ruim e não aprender nada com Deus ao longo dessa jornada, vai morrer pior. Quem está entendendo isso? Então, alguma coisa vai acontecer, ou para o bem ou para o mal. Mas quando a gente está disposto a aprender com Jesus, a gente começa a viver coisas que a gente nem imagina. Amém? Como aquele cego: mestre, que eu tenha vista. Seja feito conforme a sua fé. Na hora ele viu. E ele continua a seguir Jesus pelo caminho. Por quê? Porque ele aprendeu a lição. Porque Jesus, de fato e de verdade, foi um mestre para ele. Quem está entendendo essa palavra? É isso, meus amados. Amém? Deixa marcado aqui, ó. Marcos capítulo 8, versículo 14. Os discípulos vão levar uma lapada de Jesus. Olha só. Jesus mandou entrar no barco e ir para o outro lado. E eles se esqueceram de levar o quê? O pão. E no barco não tinham consigo senão o quê? Quer dizer, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, eles vão para outro lugar. Jesus tinha mandado, guardar no cesto, sobraram 12 cestos cheios. E os discípulos esqueceram de levar o pão, irmão. Levaram apenas um. Misericórdia. É ou não é? Tinham consigo senão o quê? Um pão. Prossiga. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de quem? De Herodes. Prossiga lá. Irmãos, olha só, olha aqui para o pastor Helder. Você vê quando a pessoa está na carne, está no mundo da lua. Tem gente que está no mundo da lua, né? Jesus fala assim: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles estavam pensando o quê? Nos 12 cestos que ficaram para trás. Eles estavam pensando nos 12 cestos que deixaram para trás. Meu Deus, eu não acredito que você esqueceu, Tomé, eu falei para você pegar, meu filho, você esqueceu o pão lá e tal. E Jesus fala: cuidado com o fermento de Herodes. Mas Jesus não está falando de pão. Jesus está falando do entendimento, da doutrina dos fariseus, da doutrina dos Herodes, de coisas espirituais. E eles estavam pensando nos cestos de pão que deixaram para trás. Irmão, tem gente que não consegue se conectar ao espiritual. Por quê? Porque a cabeça dela está no material, está nos boletos que ela tem que pagar, está na feira que ela tem que fazer na semana.
no almoço, ela vem domingo já pensando, meu Deus, o que eu vou cozinhar hoje? Eu tenho que sair, esse culto tem que acabar rápido, senão meu almoço vai atrasar. É ou não é verdade? Quer dizer, ela já vem preocupada na comida, o que vai comer, o que vai ter no almoço. Misericórdia, irmão. Aí acaba o culto, deixa eu correr lá, já chega, já bota o avental, já começa a cortar. Aí vem um fariseu, vem o Herodes, manda uma doutrina nela, ela, não, isso aqui é verdade. E aquilo que Jesus falou com ela durante a reunião, ela esqueceu tudo, porque ela está conectada nas coisas materiais. Quem está entendendo isso, irmãos? Olha só, volta ali, ó. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Irmão, Jesus não estava falando nada de pão, Jesus estava falando de doutrina, Jesus estava falando de espiritualidade, e eles estavam pensando no cesto de pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, por que arrazoais que não tendes pão? Vocês estão preocupados com pão? Vai lá. Não consideraste, nem compreendestes ainda, vocês não aprenderam, né? Volta lá. Não considerastes, nem compreendestes ainda, prossiga. Tendes ainda o vosso coração o quê? Irmão, tem gente que não aprende com Jesus porque o coração dela é duro. Não é cabeça dura não, é coração duro. Irmão, coração duro é pior do que cabeça dura. Quem está entendendo isso? Em outras palavras, vocês não aprenderam ainda? Não estou falando de pão não, meus filhos. Mas vocês não aprenderam porque o coração de vocês é duro, coração endurecido. Prossiga lá. Tendo olhos, não vedes. Quer dizer, o milagre foi feito na cara deles, escancarado. Não. Tendo ouvidos, não ouvis. E não vos lembrais, quando parti 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços sobrastes? E eles responderam, vai lá, prossiga. Olha a resposta, disseram-lhe, 12. Continue. E quando parti os 7 entre os 4.000, quer dizer, está falando da segunda multiplicação, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 7. Olha só, irmãos, na primeira multiplicação, 5 pães e 2, 5 mais 2 é o quê? Número da perfeição. 7 é o número de Deus. 5 pães, 2 peixes. Sobraram quantos? Quantos cestos sobraram? 12. 12 é número de multiplicação. Amém? Volta ali, ó. Volta lá. Né? Não, volta mais um pouquinho. E quando parti os 7 entre os 4.000, vai lá. Quantos cestos cheios de pedaços levantaste? 7. Olha só, na primeira multiplicação tinha menos pães e sobraram mais cestos. Na segunda multiplicação tinha 7 pães e sobraram menos cestos, mas sobrou, diga a glória a Deus. Amém? E os discípulos não prestaram atenção nisso, não pegaram isso, irmãos. Às vezes a pessoa está focada no pão. Olha só, olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Aquele pão nasceu do quê? De onde, né, o que fez, da onde que nasceu aquele pão? O que gerou, podemos dizer assim, o que gerou aquele pão? O que fez aquele pão ser gerado? A padaria do seu Francisco? Hã? Tem uma padaria lá, como é o nome da padaria lá perto de casa? Cadê a Bruna? Como que é o nome, Bruno? Francisco? Olha eu fazendo propaganda da padaria do seu Francisco. E é uma benção, irmão. Pensa num pãozinho, tem uma hora que você chega lá, 7 horas da manhã, o pão está pegando fogo. O que gerou aquele pão, meus amados? Hã?
100 quilos de farinha, 3 quilos de fermento, óleo, o que mais vai no pão? Manteiga, sal. O que fez nascer aquele pão, irmãos? Como? Agradecimento. Quase, alguém falou a fé, bateu na trave. Aquele pão foi gerado pelo quê? Oi? Pelo poder. Estamos quase lá. Sim, multiplicação. Mas como que nós consideramos isso na terra? Aquele pão foi gerado por um milagre. Só que eles não prestaram atenção no milagre, eles focaram no pão. Eles sabiam que sobraram 12 cestos na primeira. Sabiam quantos pães tinham. Na segunda multiplicação, 7 pães, e sobraram 7 cestos, mas não aprenderam a fazer o milagre. Não pegaram a espiritualidade que estava por trás daquele milagre, porque estavam focados no material. E tem gente que vai ser a vida toda assim, ela vai ver milagre acontecer na vida dela, mas só que quando é para ela colocar em execução aquele milagre, ela não vai saber fazer o milagre, mas um pão ela vai saber fazer. Quem está entendendo isso? Ela não vai saber fazer uma oração que vai gerar um milagre, mas ela vai saber fazer um pão, ela vai saber fazer o arroz, o feijão, ela vai saber costurar, ela vai saber fazer um monte de coisas materiais. Por quê? Porque a vida dela é só materialismo. Mas quando é para saber fazer uma oração que vai mandar o demônio embora, que vai expulsar o demônio, que vai trazer multiplicação, que vai trazer bênção na casa da família, ela não vai saber. E não é porque ela não está sendo ensinada, porque Jesus é mestre. E Jesus estava questionando isso, vocês não viram os milagres? Vocês não viram os pães sendo multiplicados, os peixes sendo multiplicados? Vocês estão preocupados com o cesto que ficou para trás? Eu não estou falando disso. Eu estou falando do fermento dos fariseus e do fermento do Herodes. Tem gente que sabe fazer um pão, mas não sabe discernir uma palavra que vem do diabo, uma palavra que vem do homem e uma palavra que vem de Deus. Se o diabo chega para ela com uma ladainha, com uma mentira, ela cai, ela acredita. Por quê? Porque ela não conhece o processo do milagre. Ela não anda no espírito, ela anda na carne. Quem está entendendo isso, irmãos? Olha que palavra que Deus está dando aqui nessa manhã. Continue ali, esse versículo. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Como não entendeis ainda? E aí Jesus continua dando o ministério dele. Irmãos, Jesus não veio aqui a esse mundo para apresentar um reino material. Ele veio para apresentar um reino espiritual. Tem gente que vai comer o pão e não vai entender o milagre. E tem gente assim na igreja. O pastor orou, Deus abriu uma porta de emprego. Ela dá conta do trabalho, mas da vida espiritual dela ela não dá conta. Ela não cresceu espiritualmente. Ela está crescendo lá fora, no trabalho, no profissional, como pessoa, mas o espiritual dela, ela depende de muleta. Ela depende de outros. Quem está entendendo isso? Ela não cresce, ela não evolui. Aqueles discípulos estavam assim, irmãos. Então, muitas coisas que Jesus falou para eles, passou batido. Passou batido. Mas voltando ali, em Mateus, para a gente terminar aqui. O versículo 33. E os seus discípulos
disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Quer dizer, era a segunda multiplicação, irmãos. Eles não poderiam estar fazendo aquela pergunta. Quem está entendendo isso? Você consegue enxergar isso? Eles não poderiam estar perguntando aquilo. Por quê? Porque num passado não tão distante, Jesus operou e multiplicou. E todo mundo comeu e sobrou. Mas eles estavam falando, da onde nos viria? Irmãos, olha só, né, o coração duro, a incredulidade daqueles discípulos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu-vos aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Quer dizer, o princípio do milagre é o mesmo. Jesus teve que tomar, na primeira vez ele tomou, na segunda vez ele tomou de novo. Levantou para o céu, deu graças, partiu, deu para os discípulos, e os discípulos deram para a multidão. Quem está entendendo isso? Quer dizer, o mesmo processo, o mesmo princípio. Então, não foque no pão, foque no milagre. Amém? Não foque no físico, foque no espiritual. Esses dias eu vi uma ilustração tão bacana, um professor ele pega um vidro e ele bota um monte de pedra grande, um monte de pedra. Aí ele pergunta pro pessoal, tá cheio esse pote? O pessoal, tá. Aí ele vai lá e pega pedras menores e coloca lá. Tá cheio esse pote? Tá. Aí depois ele vai lá e pega a areia e joga até completar. Aí dá uma explicação que a gente pode trazer para o mundo espiritual. Ele fala assim, as pedras grandes são as coisas importantes que você faz, que você tem na vida. Aí ele coloca lá família, né? Podemos colocar no nosso caso Deus, princípios, a nossa família, aquilo que realmente importa. As pedras menores significam as coisas da vida que você vai conquistar e etc e tal, né? E a areia é aquilo que vai sendo acrescentado. Aí ele fala assim, se você se colocasse primeiro a areia, não é? E as coisas menores, e enchesse dessas coisas menores, não caberiam as coisas mais importantes. Então tem pessoa que a vida dela está cheia dessas coisas menores, é dinheiro, é isso, é aquilo outro e tal, e não tem espaço na vida delas para Deus, para a família, para as coisas espirituais, para aquilo que realmente importa. O que vai acontecer? Essa pessoa vai surtar, irmãos. Essa pessoa vai surtar. Eu estava vendo um lutador de MMA, acho que é o Ruff. Ele conta chorando, pessoal, quero falar uma coisa para vocês. Aqui nesse lugar tem ex-campeão de MMA que ganhou tudo e pensou em tirar a sua própria vida. Conquistou tudo nessa vida e estava querendo tirar a sua própria vida. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu também já passei por isso. Mas a partir do momento que eu encontrei Jesus, que eu trouxe Jesus para a minha vida mudou. Então não dê um fim na sua vida, entregue a sua vida para quem? Para Jesus. Mas as pessoas vão enchendo o seu vaso, o seu interior, de coisas materiais, de pão, de comida, bebida, vestimenta. E às vezes estão bem vestidas por fora e destruídas por dentro. Quem está entendendo isso? Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, se encha de Deus, do espiritual, preencha a sua vida com o espiritual, e depois vai ter espaço para as outras coisas. As outras coisas vão sendo o quê? Acrescentadas. É isso, irmãos. Amém? Então nós temos que prestar atenção no milagre, na parte espiritual. Nós que fazemos a obra, obreiros, pastores, sempre vai ter, entre aqueles que servem a Deus, Marta e Maria. Vão ter aqueles que vão estar no pé do altar, aprendendo, ouvindo, crescendo, se edificando, e vão ter aqueles que vão estar correndo lá de um para o outro.
vão estar correndo de um lado para o outro, na hora do culto, na hora da pregação, na hora da palavra. Não, eu tenho que correr isso aqui, eu tenho que ajeitar isso aqui, tal, mas existe a hora de parar para ouvir. E se a gente não para para ouvir, a gente vai ficar débil na fé. A gente vai ter uma fé fraca. Quem está entendendo isso? Não é? Então a gente tem que prestar atenção no mover do reino de Deus. E sabe o que é o lindo do Evangelho, irmãos? O versículo 37, olha o que diz ali, ó, 37. E todos comeram, e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Irmãos, olha só, nem todos que estavam ali acreditavam, mas todos comeram e se saciaram. Quando Jesus opera, o pão físico é para todos. Amém? É a mesma coisa, começar a distribuir pão, começar a distribuir um monte de coisa. Vou fazer o dia da feijoada na igreja. Qualquer um que vir aqui vai comer, vai se saciar, sim ou não? Mas nem todos sairão daqui com a alma saciada. No que diz respeito à barriga, todos saíram de barriga, mas nem todos saíram com a alma cheia. Tem gente que saiu de barriga cheia e com a alma vazia. Quem está entendendo isso? Acontece. Todos comeram do pão, mas nem todos conseguiram entender o milagre. É sobre isso. É você entender o milagre. É você entender o que é o reino de Deus nessa terra. E não ficar focado nas coisas materiais. As coisas materiais é um acréscimo de uma vida, né, que você vive com propósito. Tudo que você for fazer na vida, faça com propósito. Meu Deus, o Senhor está nesse barco? Se o Senhor está, eu estou. Se Deus não está, eu não estou. Quem compreendeu isso? Amém? E assim nós vamos vencendo e tomando posse da bênção. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Que multiplica, né? Geralmente as mulheres vão mais na igreja do que os homens. É ou não é? É a realidade. As mulheres estão vencendo mais. E as crianças, não é? E tendo despedido a multidão, entrou num barco e dirigiu-se ao território de Magdala. E foi para o território lá. Vamos ficar em pé, meus amados. Glórias a Deus. Quem entendeu essa palavra? Amém? Segura essa palavra em nome de Jesus. Que você coma do pão, sacia a sua barriga, mas acima de tudo, sacia a sua alma. Amém? Deus tem o pão, Deus tem a cura, Deus tem tudo. Ele curou os coxos, os cegos, os paralíticos, encheu a barriga de todos. Mas Deus não quer só encher a barriga e sarar feridas. Ele quer preencher a nossa alma e a nossa vida. Amém? E aí nós temos que entender, nós temos que olhar para o lado espiritual. O Elias fala assim para o Eliseu: se me vires, você vai receber a unção dobrada. Olha só que tremendo, hein? Se me vires. Talvez se eu fosse outro, estava olhando para a capa. Não, eu quero aquela capa. A capa que o Elias estendeu no Jordão, e o Jordão se abriu. Não, o poder está nessa capa. Eu quero uma capa como essa. Onde você comprou essa capa, Elias? Me passa aí o código. Manda o link aí para mim. Eu quero saber onde você comprou essa capa, Elias. Quer ter uma capa igual a sua, que abre o Jordão. Ô Moisés, me diga aí onde você arrumou esse cajado aí, ó. Eu quero ter um cajado igual esse, que vira cobra, né? Que toca no Mar Vermelho, o mar se abre. Que toca no rio, né? Vira sangue. Eu quero esse cajado aí, Moisés.
Não, está em Deus. A bênção está em Deus. Amém? Tem gente que está olhando para as coisas materiais e não está alcançando nada. O profeta falou para Eliseu: se você me vê, se me vires, se você entender o que é uma vida de milagre, você vai ter essa unção na sua vida. Não é a capa, não é a farinha, não são os corvos, é a unção do Espírito, é o espiritual. Não são os cestos que sobraram, não são 5 pães. Meu Deus, onde esse menino arrumou esses 5 pães? Esses 5 pães e 2 peixes? É pão que multiplica. Eu quero um pão como esse. Onde você comprou esse pão? Não, não era o pão, era a bênção, era a espiritualidade, era Jesus. Amém? É sobre isso. Quem está entendendo? Sobre isso, meus amados. Se a gente não entender o processo do milagre, a pessoa pode sair de barriga cheia. Repito, se fizer um dia aqui, ó, de ação de graça, pessoal, domingo que vem vai ter almoço aqui na igreja. Todo mundo vai comer, glória. O povo vem, crente gosta de comer, não é? Já bota mais água no feijão lá. Não é nem mais água, né? Já aumenta lá a dose, porque o povo de Deus come. Né? O povo não bebe, mas come. E glória a Deus. Todos comeram e se saciam. Mas a questão é, o que adianta ter barriga cheia e alma vazia? Não é? Então que você tenha a barriga cheia, que você se sacie, que Deus te dê do bom e do melhor. Ele é o teu médico, Ele é Jeová Jiré na sua vida, mas Ele é o teu Salvador. Não se esqueça disso. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? É sobre isso. E aí você vai viver uma vida abençoada nessa terra.